Qual o melhor jeito de proceder nesse primeiro dia do Enem de 2023? O estudante deve começar primeiramente com a prova de redação, já pegar o tema, ler e já deixar sua redação pronta? Ou o melhor caminho seria iniciar pelas questões objetivas? É possível, mesmo sem saber o tema, o estudante já selecionar alguns conectivos, estruturas que ele vai fazer uso no dia da prova? Essas e outras questões serão discutidas ao longo desse vídeo. Fala, meu anjo! Espero que você esteja com saúde, porque o resto a gente corre atrás. Com a proximidade dos processos seletivos, concursos públicos, e vamos falar a verdade, principalmente do Enem, o coração vai ficando com uma certa ansiedade. Enfrentar uma folha em branco não é tarefa fácil e é normal você sentir isso. Agora, é essencial também que você possa estar no controle desses sentimentos, que você possa acalmar um pouquinho para que o seu rendimento não seja prejudicado. No primeiro dia, domingo, 5 de novembro, constarão ali questões das áreas de linguagens, 45 questões, mais 45 questões de ciências humanas. Além disso, você terá a prova de redação, que sempre é muito desafiante. E o prazo são 5 horas e meia. Então, muito importante que você saiba como proceder nesse dia, por onde começar. E é isso que eu vou fazer aqui hoje, te ajudar, compartilhar com você como você deveria proceder nesse processo. É fato que não há um jeito único de caminhar em um processo seletivo como no Enem. Eu gosto de iniciar já com a redação. Dou uma olhada, primeiramente, pego os cadernos de questões e ali já procuro a proposta de redação, leio ali o recorte temático, a parte principal, procuro entender bem esse recorte temático, sobre o que ele está falando. Para isso, faça algumas marcações nos textos de apoio. Ele traz elementos importantes, dados, gráficos, ele ajuda o estudante a compreender qual é o problema central que deve ser discutido. Então, muito importante que você, antes de escrever qualquer coisa, compreenda bem o tema central, qual é o problema que ele traz, e isso só é possível fazendo uma análise dos textos de apoio. Dê uma olhada nas fontes, onde foram publicados aqueles trechos que a banca organizou e colocou ali na sua prova. Depois que você fez isso, é claro que você vai perceber e já compreendeu qual é o problema que ele trouxe. Então, se eu tenho o tema central, qual o problema que ele trouxe, é hora de você definir o que eu penso sobre esse problema. Qual é a minha opinião? Alguns estudantes me perguntam muito nos comentários dos vídeos, mas eu posso colocar a minha opinião mesmo? Eu não vou ser prejudicado se eu colocar a minha opinião ou se eu usar a primeira pessoa? Meu anjo, aí são duas coisas diferentes. Você sempre vai colocar a opinião quando tivermos diante de um texto que seja dissertativo, argumentativo, de um artigo de opinião, de um editorial. Todos os textos argumentativos desejam que o candidato expresse uma opinião. Agora, essa opinião, no texto dissertativo argumentativo, ela não precisa trazer marcas pessoais. Mas o que são marcas pessoais? Marcas pessoais é quando você coloca penso, percebo, vejo, na minha opinião. Isso são marcas pessoais. No caso do Enem, eu vou tirar essas palavrinhas, mas você continua colocando a sua opinião. Quer ver um exemplo? Penso que a educação no Brasil não apresenta boa qualidade. Nessa frase eu coloquei uma opinião e marca pessoal. Vamos tirar a marca pessoal para o caso do texto dissertativo ou argumentativo? É evidente que no Brasil a educação não é de boa qualidade. Observe que aqui eu não tenho marca pessoal, mas eu coloquei a minha opinião. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Eu preciso ter uma opinião clara, mas ela não tem que vir com marcas pessoais. Mas ela tem que constar no texto. Bem, agora que eu já tenho clareza, já sei qual que é o tema central, já li os textos de apoio, já identifiquei o problema, vai ficar mais fácil você percorrer, colocar um ponto de vista no seu texto. Mas uma outra pergunta que sempre os estudantes fazem nos comentários dos meus vídeos: Wagner, meu anjo, e se o problema não vier
expresso no tema, porque a gente sabe que alguns temas, ele já vem assim, ó, o desafio de conviver em uma sociedade extremamente violenta. Quando a gente pensa o desafio, o problema de conviver em uma sociedade violenta, o problema já está ali. Agora, pode ser que o tema venha da seguinte maneira: a importância do meio ambiente na sociedade brasileira e mundial. A importância do meio ambiente não é problema, está dizendo que ele é importante. Agora, nesse caso, é essencial que você problematize, é essencial que você encontre qual é o problema central. Se o meio ambiente ele é importante, as pessoas valorizam, a sociedade cuida. Qual a relação das pessoas com o meio ambiente? Então você vai perceber que não há um cuidado, não há uma boa relação. Então eu já encontrei o problema. Porque em um texto do Enem eu tenho que apresentar uma solução na parte final, na conclusão. Então é essencial que eu discuta as causas do problema. Então é primordial que eu identifique qual é o problema. Esteja ele expresso na proposta central ou não. Por isso que a leitura dos textos de apoio, ela é essencial para que você encontre ali qual que é o melhor caminho, delimite até onde você deve levar essa discussão e identifique o problema central a ser discutido, sem perceber qual que é o problema. Vai ficar difícil colocar em prática as outras etapas do seu texto. Combinado? Então vamos retomar? Respira fundo, que a gente precisa recordar cada um desses passos que você vai dar no dia. Cheguei lá no dia, um pouquinho mais cedo, leva sua água. Chega um pouquinho mais cedo para você poder entrar, ir ao banheiro, procurar sua sala, sentar com calma, respirar. Quando a prova chegar, abrir a prova com calma, ir lá na proposta de redação, ler o recorte temático, aquela parte que se destaca mais. Depois, compreender bem esse tema, lendo os textos de apoio, com muita calma. Se o problema já veio expresso, beleza. Se não veio, problematize na sua cabeça, pense um pouquinho. Se você encontrou o problema, o que você pensa sobre ele, sem colocar marcas pessoais, mas expresse uma opinião e deixe ali um encaminhamento argumentativo. Um outro argumento, causa, que você vai aprofundar um pouco mais no desenvolvimento, mas não há necessidade de explorar, discutir, não é o momento ainda de você aprofundar nada, mas deixa ali alguma ideia ou argumento que você vai abordar. Normalmente, as redações nota 1000 trazem ali no finalzinho uma ou outra causa que será discutida no desenvolvimento do seu texto. E não vamos esquecer também que o Enem exige que o candidato, que o estudante, faça uso de 2 repertórios culturais. Não dá para usar um repertório na conclusão, porque eu preciso falar um pouco sobre ele, relacionar, e o espaço da conclusão, que é o último parágrafo do texto, eu vou destinar para outra coisa, meu anjo. O melhor caminho é você iniciar a sua introdução com o repertório cultural. Só para a gente recordar, repertório cultural é quando você faz uso de um conhecimento, de um filme, de um livro, de uma música, de uma propaganda, de um fato histórico ou uma citação, que é possível você fazer o link com o tema. É claro que você vai, no momento, pensar em um conhecimento que tenha um link com esse tema, em algum aspecto, em alguma característica. Ao fazer isso, então você já fez uso, primeiramente, desse repertório. Ele não pode passar umas 2, 3 linhas, porque cada parágrafo do seu texto, e nós vamos trabalhar com 4 parágrafos, não só no Enem, qualquer processo seletivo que você for fazer, que tem entre 25 a 30 linhas, utilizar 4 parágrafos, 6 a 8 linhas por parágrafo, é o caminho mais indicado. Então, na introdução, no primeiro parágrafo, eu comecei com repertório cultural, faço o link com o tema, já destacando que há um problema. Menciono a minha opinião, deixo claro o que eu penso sobre aquilo e finalizo a introdução com um encaminhamento argumentativo. Deixo ali uma causa, um argumento que eu vou aprofundar um pouquinho mais. É fácil fazer isso? É claro que não. Por isso que é importante que você tenha treinado, praticado, porque no dia você vai simplesmente colocar
colocar em prática aquilo que você fez ao longo de muitos meses. Não é hora, no dia da prova, de você colocar em prática uma nova visão, um novo jeito de fazer que você nunca experimentou. É hora de simplicidade. Não é hora e nem momento de inovar. Para isso você teve inúmeros simulados, redações semanais. Agora é hora só de colocar em prática o que mais funcionou. E aquilo que você tem dificuldade, tentar minimizar no dia da prova. Combinado? Uma outra coisa que eu gostaria de pedir para você, porque é muito importante, curta esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também precisa desse conhecimento. Ao fazer isso, mais pessoas vão ter acesso. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Tudo isso vai ajudar e fazer com que esse canal fique mais forte e possa aí alcançar outras pessoas que, da mesma forma que você, também precisam desse conhecimento. Combinado? Já no desenvolvimento, nós vamos trabalhar com 2 parágrafos. É o que a gente tem falado em todos os vídeos. Cada um dos parágrafos você vai destinar aí 6 a 8 linhas. Lembrando que no estilo do Enem, como ele deseja que eu coloque uma intervenção, uma solução para o problema, é muito importante que você discuta as causas desse problema, mas não coloque muitas causas. É claro que um problema, ele possui inúmeras causas. O seu trabalho é selecionar 2 causas importantes. Uma causa para o segundo parágrafo do seu texto, que é o primeiro do desenvolvimento, e uma segunda causa para o terceiro parágrafo do seu texto, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora, há estudantes que optam em colocar a causa no segundo parágrafo e depois consequências no terceiro parágrafo. Não há nenhum problema em fazer isso. Não há uma maneira única de você fazer esse desenvolvimento. Agora, também não é possível fazer um desenvolvimento sem apontar uma única causa do problema. É importante que você discuta as causas que geram aquele problema, porque é isso que vai fazer com que você tenha condições de apresentar soluções. Muita gente também me pergunta o seguinte: quais são os conectivos mais adequados para que eu possa utilizar? Há necessidade mesmo de fazer uso de conectivos já no segundo parágrafo? E no terceiro parágrafo do texto, segundo desenvolvimento? Como que eu faço? Meu anjo, é sempre bom olhar as redações nota 1000. Por que o texto tirou 1000 pontos? Quais conectivos ele utilizou no segundo parágrafo? Então, os conectivos que eu vou te passar aqui são conectivos que estão presentes nas redações nota 1000. Então, você pode fazer uso. No segundo parágrafo, muitas redações começam com de início, ou a princípio, ou primeiramente, correto? Existem outros também que o estudante pode colocar. Agora, por que é importante iniciar o segundo parágrafo com o conectivo? Porque ele começa a mostrar, a trabalhar quais são as causas desse problema, qual que é uma das causas desse problema. De início, vírgula, é importante esclarecer que uma das causas que contribuem para esse problema, olha o tanto que fica fácil. Agora, assim que você pontuar essa causa, qual que é a sequência que nós trabalhamos? Uma outra causa? Claro que não. Mudar um pouco o enfoque? Evidentemente que não. Então, se você apontou uma causa, fale um pouco mais dessa causa, sabe-se que? Então, vai explicar essa causa. Depois, mostre dentro da sociedade um exemplo que comprove isso. Porque é como se você estivesse falando com o corretor. Olha, você me deu um tema que há um problema, eu coloquei um ponto de vista na introdução e aqui no segundo parágrafo eu apontei uma das causas desse problema. Mas eu não somente apontei, eu expliquei essa causa um pouco melhor. É como se estivesse detalhando um pouco mais essa causa, dando um pouco mais de informação sobre ela, dando um exemplo. Na sociedade que nós vivemos, isso ocorre, é possível perceber isso, é possível constatar esse problema. Então você vai mostrar onde ele existe. Correto? E depois você vai fazer um fechamento para esse parágrafo. O que seria um fechamento? É uma conclusão da ideia. Se existe uma causa, certo? Você explicou, você detalhou, deu um exemplo sobre ela. Agora você vai fechar o raciocínio. Fechar o raciocínio aqui, no D2, não é apresentar solução. Fechar o raciocínio é assim, nesse sentido, de fato, fica claro que se trata de algo grave que precisa ser solucionado. Mas eu não vou dar solução. Já no terceiro parágrafo da redação,
o segundo de desenvolvimento. Particularmente, eu gosto de apresentar uma outra causa. Para uma outra causa, eu tenho um conectivo para acrescentar essa causa. Ademais, é muito utilizado nas redações nota 1000. Além disso, além do mais, outro fator importante, cabe também acrescentar, é preciso também mencionar. Você está reparando que eu estou, nessa perspectiva, acrescentando uma outra causa? Claro que se você for colocar no terceiro parágrafo uma argumentação que traga um contraponto, uma consequência, você vai buscar por outros conectivos que façam sentido. O que eu não posso é começar o terceiro parágrafo do meu texto, o segundo, o desenvolvimento. O meu desejo é acrescentar uma ideia. E aí eu coloco todavia, contudo, e acrescento uma outra causa. Não posso fazer isso, porque todavia, no entanto, contudo, são conectivos que indicam que eu vou colocar uma ideia contrária e não que eu estou acrescentando. Então você, nesse caso, você perde nota. Então é importante que você saiba bem como vai proceder para que você, se você vai desenvolver duas causas, cada uma em um parágrafo, para também identificar qual conectivo você vai fazer uso. E da mesma maneira que o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou apresentar uma segunda causa, diferente da primeira. Vou explicar essa causa, eu vou dar exemplos sobre essa causa e vou fazer um fechamento. Agora, importante que eu tenho um segundo repertório que eu tenho que fazer uso no Enem. Não pode ser um repertório igual ao utilizado na introdução. Então eu tenho que buscar mais um repertório, que pode também ser dados estatísticos, que pode também ser uma música, um filme, mas diferente do repertório utilizado anteriormente. Além disso, eu não posso esquecer, principalmente no desenvolvimento, que ali eu indico com clareza o meu projeto de texto. O corretor vai bater um olho nos dois parágrafos de desenvolvimento e vai buscar lá na introdução. Faz sentido o que o estudante colocou aqui no desenvolvimento? Tem relação com o ponto de vista que ele destacou lá na introdução? Casa com o repertório que ele trouxe? As causas que ele destacou são realmente causas do problema? Então, se o estudante fez isso, ele colocou ali com clareza uma coerência interna dentro do texto do estudante. Está fazendo sentido, está coerente, ele não entrou em contradição. Uma outra coisa que o corretor vai olhar, no mundo que nós vivemos, o que o estudante está discutindo aqui, as causas que ele apresentou, o ponto de vista dele, o caminho que ele está percorrendo, faz sentido no mundo lá fora? É uma coisa que casa com a ciência? É algo que muitas pessoas discutem? É racional? Se as respostas para essas perguntas forem sim, claro, o seu texto terá o quê? Coerência externa. Então a coerência interna e a coerência externa são pilares importantes dentro do seu projeto de texto. Por isso que eu não devo começar uma redação sem ter um esboço, nem que seja em tópicos. Eu vou discutir essa causa, eu tenho essa opinião, essa é a segunda causa ou consequência, esse é o repertório, como se fosse um brainstorm. Eu preciso compreender o caminho. Eu não posso começar a escrever e confiar na minha cabeça, porque a nossa cabeça nem sempre ela é organizada. Para falar a verdade, quase sempre não é. Então eu preciso organizar. Se você não gosta de fazer um rascunho totalmente elaborado, pelo menos alguns tópicos importantes para que você coloque ali na sequência, como que você vai discutir aquilo, em qual momento, para ver se faz sentido, beleza? Por isso que eu não posso utilizar argumentos que não tenham base, que não tenham apoio na vida que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, de acordo com o conhecimento. Uma estudante, certa feita, colocou uma pergunta no comentário que eu achei uma pergunta muito necessária. Posso fazer uso de argumentos bíblicos em uma redação? Eu respondi da seguinte maneira: meu anjo, em provas como a do Enem, ou qualquer prova ou concurso público, é muito importante que você trabalhe com a objetividade, com a razão. A gente sabe que a fé,
A religião, ela está em outro campo. Não tem como eu comprovar por meio de um fato bíblico. Se eu não tenho como comprovar aquilo, porque aquilo está no campo da fé, é muito importante que eu afaste esses argumentos. Eu não preciso me afastar da fé na minha vida. Mas, como eu vou ser analisado, o meu texto, se eu estou utilizando argumentos que são palpáveis, com base naquilo que a sociedade acredita, na objetividade, e nem todos possuem a sua fé, e nem acredita na Bíblia, então o melhor caminho é não fazer uso. Lembre-se que você pode usar quaisquer argumentos desde que eles sejam comprováveis. Os exemplos que você vai utilizar, os dados que você vai fazer uso no desenvolvimento, a análise que será feita precisa ter respaldo na sociedade. Esse é o principal problema no desenvolvimento das redações dos estudantes. Nesse caso, eles perdem principalmente na competência 3, que trabalha, o estudante soube selecionar as melhores informações, ele organizou bem essas informações, ele relacionou com o tema proposto e com as ideias que ele está discutindo. Isso é coerente? Então, tudo isso vai ser analisado, claro, na sua redação, certinho? E você, que está a poucos dias da prova do Enem, como você está se sentindo? Como você tem conduzido esse processo que envolve pressão, ansiedade? Então, coloque aqui nos comentários um pouquinho dos seus sentimentos, como que você tem conduzido isso. Conversa comigo um pouquinho, meu anjo. Bom, agora é hora do último bloco desse texto, que é a conclusão. Sabemos que ele ocupa o 4º parágrafo e também é uma estrutura importante que precisa ser utilizada. Começar com o conectivo e, ao olharmos as redações nota 1000, é possível perceber que muitas fazem uso dos conectivos. Em suma, vírgula, portanto, vírgula, logo, vírgula, assim, vírgula, dessa forma. Então são conectivos que indicam para o corretor que você vai finalizar o seu texto. Próximo passo, você vai retomar rapidamente. Assim, fica claro que esse problema, cita o tema, é sério e precisa ser resolvido. Ponto. Para mudar essa situação é importante, ou é necessário, ou é fundamental, ou é essencial. São palavrinhas que você vai poder fazer uso. Mas é essencial quem? Fazer o quê? Como será feito? E por quê? O estudante vai ter que passar por essa sequência na sua conclusão. É claro que a organização dela pode ser diferente em uma ou outra conclusão, mas eu recomendaria você seguir exatamente esses passos. Quem vai fazer o quê, como e por quê? Quando a gente pensa no quem, a gente está pensando nos agentes. E aí é uma sigla que ajuda muito na hora da prova, que se chama GOMIFES. O G, governo, o O, ONGs, o M de mídia, o I de instituições, E de escolas, S de sociedade. Há outros agentes possíveis? Claro que há. Inclusive uma pergunta que chegou recentemente em um dos meus vídeos: posso colocar o governo federal ou eu preciso colocar cabe ao ministro da Educação e detalhar até o nome dele? As duas coisas são possíveis. Você pode colocar de uma maneira mais genérica ou detalhar. É o ministro da Justiça, da Educação, dependendo da proximidade com a causa e o problema. Então, se você ali colocou quem vai fazer, agora o que vai ser feito? Como será feito? Qual que é o modo? Vai ser uma palestra? Vai ser uma campanha em rádio e TV? Palestra nas escolas no 7º ano? Detalhe um pouco mais. E qual finalidade? Isso vai trazer quais benefícios? Então, observe que quando você coloca essa sequência e detalha um desses elementos, você ganha 40 pontos em cada um. E se são 5, são 200 pontos na conclusão. E no finalzinho da conclusão, você pode fazer ali um arremate final, um fechamento. E esse arremate pode ser o mais simples possível. Agindo dessa forma, certamente teremos uma sociedade com menos problemas ou com essa questão resolvida. Assim, meu anjo, ao analisar essas partes do texto, você vai perceber que há uma coerência, o seu texto está amarrado, a sua opinião tem relação com as causas e com as soluções, porque é muito importante que a solução ou soluções apresentadas
tenham relação com as causas. Uma outra pergunta que os estudantes fazem: eu preciso colocar somente uma solução ou duas? As redações nota 1000 deixam bem claro que uma única intervenção capaz de atacar as causas que você discutiu de uma maneira detalhada, ela já é suficiente para que você tire 200 pontos. Se você discutiu duas causas no desenvolvimento, a intervenção que você colocou, ela combate essas duas causas? Se a resposta for não, seria importante você acrescentar uma segunda solução. Só que essa segunda não precisa ser completa, detalhada, mas somente encoste para minimizar essa segunda causa. É isso que mais predomina nas redações nota 1000. Agora, se você conseguir uma única solução, já combater essas duas causas, você fecha muito bem o seu texto, com coerência e com possibilidade de tirar uma nota excelente. Então é isso, meu anjo. Hoje ficamos por aqui com um desejo enorme que você vá muito bem na prova que você vai fazer. Sei que muitas pessoas que estão no canal vão fazer o Enem, mas também há muita gente fazendo concursos públicos e outros processos seletivos. Respire muito, tente controlar os seus sentimentos nessa reta final e lembre-se que muita gente está torcendo por você. Eu fico feliz do lado de cá por saber que os vídeos têm contribuído para o seu crescimento, para que você consiga uma melhor nota, combinado? Um abraço para você, um beijo bem grande e a gente se vê em breve. Fique bem, boa prova. De alguma maneira, nós vamos estar juntinhos na hora da prova.